Hoje nós celebramos a festa do apóstolo São Mateus, que Jesus escolheu para ser um dos 12, um daqueles mais próximos de Jesus, que seriam testemunhas da sua ressurreição, aprenderiam a sua doutrina, conviveriam com ele mais de perto, para depois serem os pastores da igreja. Então, sempre que nós celebramos a memória, a festa de um apóstolo, de um dos 12 especialmente, nós nos lembramos da apostolicidade da igreja. Essa que é uma das notas características da igreja. A igreja é apostólica. Nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, que é, obviamente, a doutrina de Cristo, é aquilo que eles receberam de Cristo e que transmitiram, e que a igreja conserva e transmite também. É o que se chama de tradição, é a transmissão, comunicar a salvação pela palavra e pelos sacramentos, porque Jesus não entregou à igreja apenas algumas palavras, apenas uma mensagem ou algumas doutrinas, mas também os sacramentos, que são sinais e instrumentos da sua graça, que manifestam e comunicam a salvação. Então tudo isso faz parte do depósito da fé, desse patrimônio, desse tesouro que Cristo entregou aos apóstolos, entregou à igreja e que nos pertence. Essa palavra, esses sinais sagrados que manifestam e comunicam a graça de Deus para nós. São Mateus, então, nós escutamos no Evangelho de hoje o relato do seu chamado, que ao mesmo tempo é um relato de conversão. A conversão e a vocação de São Mateus acontecem simultaneamente, já que ele era um pecador público, chamado de publicano, um cobrador de impostos, que era tão desprezado pelas pessoas quanto, por exemplo, as prostitutas. Nos evangelhos sempre são citados assim, um ao lado do outro, né? Os cobradores de impostos e as prostitutas os precederão no reino dos céus. Aqueles, é claro, que se converteram, aqueles que escutaram a palavra de João Batista ou de Jesus e mudaram de vida. Os primeiros discípulos de Jesus, nós sabemos, os primeiros que deixaram tudo para segui-lo e depois se tornaram também apóstolos, eram pescadores. Aqui nós temos um cobrador de impostos, alguém que era um colaboracionista dos romanos e que, portanto, era conivente, cooperava com toda a opressão, com toda a exploração que acontecia dos judeus por parte dos romanos. Então era considerado um traidor dos judeus, dos de sua própria raça. Por isso eram tão odiados, e certamente não foi sem tensões a relação entre os apóstolos e São Mateus, mesmo depois, quando Jesus o chama para segui-lo. Ali acontece simultaneamente, então, como nós dissemos, a sua conversão e a sua vocação. Ele está sentado na coletoria de impostos e Jesus passa e diz: vem e segue-me. São Mateus, além de apóstolo, é também evangelista. O primeiro evangelho que nós encontramos no Novo Testamento é o de São Mateus,
existe todo um debate, toda uma divergência entre os exegetas. Tradicionalmente, considera-se que o Evangelho de São Mateus é o mais antigo. A exegese moderna, a crítica histórica, em geral, prefere o Evangelho de São Marcos como sendo o mais antigo. Seja como for, São Mateus nos deixou o Evangelho mais completo, no sentido de ser o Evangelho mais longo e também o mais rico em detalhes. Por isso até muitos acreditam que, já que ele era cobrador de impostos e certamente sabia fazer anotações, o que não era comum naquela época, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, a escrita era considerada uma arte. Por isso até existiam os escribas, que eram especialistas na arte da escrita, mas provavelmente São Mateus dominava a arte da escrita, sabia fazer anotações, e por isso talvez o seu evangelho seja mais rico de detalhes, porque talvez ele já fazia anotações, não precisasse contar apenas com a memória, ou, como é o caso de São Lucas e São Marcos, que não foram testemunhas oculares e tiveram que consultar outras pessoas. São Marcos colocou por escrito a pregação de São Pedro. São Lucas consultou várias fontes. São Lucas era companheiro de viagem de São Paulo, que também não foi testemunha ocular dos fatos narrados nos evangelhos, mas ele mesmo diz que fez uma pesquisa. São Mateus não, além de testemunha ocular, e São João, por exemplo, que escreveu por último o seu evangelho, mas contava apenas com a memória. Provavelmente São Mateus não, já fazia suas anotações, e por isso o seu evangelho é tão completo, tão cheio de detalhes. São Mateus escreve o seu evangelho para cristãos que vieram do judaísmo. Então por isso também a ênfase que ele dá, o modo como ele descreve Jesus como o novo Moisés, a igreja como o novo povo de Deus. Inclusive a primeira leitura de hoje, tirada da carta aos Efésios, que é uma espécie de tratado eclesiológico. São Paulo, aí na carta aos Efésios, desenvolve toda a sua teologia a respeito da igreja como corpo místico de Cristo. E São Paulo fala aqui da unidade da igreja. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. E ele fala sobre o crescimento desse corpo, nós que pelo batismo somos incorporados a Cristo e cada vez mais configurados a Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Nós vamos crescendo até chegar à estatura, ao estado do homem perfeito, à estatura de Cristo em sua plenitude, não só individualmente, mas eclesialmente também, como igreja, unidos uns aos outros. Então, isso nos lembra que a unidade da igreja depende de um aspecto essencial, que é a unidade da fé. Há um só Deus, um só Senhor, um só Evangelho. Os 4 evangelhos que nós encontramos no Novo Testamento são aspectos diferentes de um mesmo evangelho, de uma mesma mensagem, de uma mesma doutrina, a boa nova da salvação. Então, quando na igreja não há a unidade da fé, como o Dom Henrique Soares, falecido bispo, costumava dizer, hoje na igreja parece que cada padre é de uma religião diferente. Então, se não há unidade da fé,
se cada um tem uma doutrina diferente, acredita numa coisa diferente. Não há unidade possível na igreja quando cada um segue a sua própria doutrina, como que inventa a sua própria religião. Então São Paulo diz: aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Somos um povo, somos um corpo, o corpo de Cristo, e a nossa conversão, esse nosso processo de conversão implica também nessa nossa incorporação a Cristo. Eu sou cada vez menos eu mesmo e cada vez mais membro do corpo de Cristo. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. É a igreja que vive em mim. Eu penso como a igreja. Eu sou um com a igreja, que é o corpo de Cristo. Então São Mateus, no seu evangelho, destaca esse aspecto de que a igreja é o novo povo de Deus, a igreja é o novo Israel, Jesus é o novo Moisés. E de fato nós devemos nos sentir parte dessa família de Deus que é a igreja, pedir a Jesus o dom da unidade que nós pedimos em toda a missa. A igreja, além de ser apostólica, ela é una a uma única igreja de Cristo, fundada por Ele, sobre a rocha que é Pedro. Esse texto da instituição do primado aparece apenas aí no Evangelho de São Mateus: tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Então, a unidade é uma das notas características da igreja. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é una. Se não há comunhão, se não há unidade, essa não é a verdadeira igreja, não é a igreja de Jesus. É una, é santa, é católica e é apostólica. Então vamos pedir a intercessão de São Mateus para que nós, como ele, nos convertamos a Cristo, nos convertamos à igreja. Seguir Jesus significa seguir também a igreja, a comunidade de salvação, a comunidade dos discípulos de Jesus, perseverar na fé dos apóstolos. Que São Mateus interceda por nós, para que nós sejamos cada vez mais um com Cristo, uns com os outros, unidos no amor de Cristo. Amém.